preciso trazer para vocês uma fórmula que me ajuda muito a absorver o conteúdo da melhor forma possível. Essa fórmula eu chamo de DADO, e eu quero que vocês lembrem disso. Escreve como se fosse um acrônimo, tá? D-A-D-O, ok? Essa é a maneira que eu utilizo para aprender de forma mais eficiente e poderosa. E se vocês saírem daqui hoje com esse acrônimo na mente de vocês e aplicando isso na vida de vocês, eu posso garantir, mais de 100% de absorção em relação ao que você já aprendia vai aumentar. O seu grau de memorização vai aumentar. A sua potência na aprendizagem também vai aumentar. Todos nós precisamos aprender, sim ou não? E nós só chegamos até aqui, na idade que vocês têm, individual, porque nós aprendemos coisas. Aprender é importante, sim ou não? Aprender é muito importante. Primeira coisa é você pegar do acrônimo a letra D. D de desaprender. Essa é uma habilidade que poucas pessoas conseguem. Toda vez que você for aprender sobre algum assunto, é importante que você tenha o acrônimo dado na sua mente. E o primeiro D é de desaprender. Você precisa literalmente ativar uma mente de principiante. Você pode ser doutor no assunto. Toda vez que alguém se propuser a ensinar para você, não é que eu queira que você perca os critérios necessários, tá? Ser uma pessoa com pensamento crítico é relevante, sim ou não? Você entender o que é verdadeiro, o que não é, o que é aproveitável para você. Então, o convite para você desaprender não é um convite para você não ter um pensamento crítico. Mas mesmo que você seja doutor no assunto, você precisa, então, ativar a mente de um principiante. A mente de alguém que está assim, ó, fascinado. Qual foi a última vez que você fez isso pela primeira vez? De ficar fascinado por um conteúdo. Qual foi a última vez? Você consegue lembrar? Pensa aí, bota o olhinho aqui para cima, começa a pensar. Quando a gente está com o olhinho aqui para o lado esquerdo, para o lado esquerdo é porque a gente está pensando, né? O que aconteceu no passado. É assim que a gente faz. Pensa aí, joga o olhinho para lá e começa a pensar. Faz isso. Qual foi a última vez que você aprendeu alguma coisa com muita fome? O A de dado. A de dado é ativar. Eu e você fomos acostumados a aprender num ambiente em que silêncio, tu fica caladinho. É óbvio que um ambiente de ordem é relevante. Ordem e disciplina gera mais ação. E mais ação, por isso que o colégio militar tem os resultados que eles têm, sim ou não? É porque os professores são os melhores? Não, porque dentro de um escopo de professores bons, que os professores são bons, certo? Existe uma disciplina muito acurada. Então você é sempre convidado a agir com disciplina. E disciplina gera consistência. E consistência gera resultado a longo prazo. Por isso que o colégio militar tem tantos resultados. Só que essa disciplina não é um contraponto à ativação, a participar. Então, a gente precisa ativar, levantar a mão, perguntar, questionar. Eu sempre digo o seguinte, você está numa aula de escola dominical. No ambiente de culto, por exemplo, é muito difícil, porque não há espaço para isso. É um monólogo, é Deus falando com o seu povo. Então você não levanta a mão, pastor, não entendi essa parte não. Mas você anota as dúvidas e você chega para o pastor, depois e fez, pastor, esse ponto eu não entendi da pregação. Isso é um aprendizado ativo. Quantos fazem isso? Quantos você imagina que fazem isso? Ativar é a segunda forma de aprendizagem. Tire todas suas dúvidas. Ok? O segundo D é o D de determinar. Você e eu somos chamados a assumir essa responsabilidade. Anota isso. Chamados a assumir a responsabilidade de determinar o estado emocional sobre o qual nós vamos aprender. Todos vocês nesse exato momento estão em algum estado emocional. Em algum estado emocional. Talvez ainda em recorrência de algo que aconteceu ontem à noite. Ou de algo que aconteceu agora de manhã. Você e eu, facilmente, nós corremos, dependendo do nosso pavio, para um estado emocional que parece mais uma palafita emocional. Imagine, na metáfora de uma casa, todos os seus estados emocionais representam uma casa, um lar. Ok? E geralmente o nosso lar emocional, o ambiente em que nós ficamos ou corremos para ele rapidamente, quando alguma coisa acontece, algum evento acontece, é uma palafita. Ninguém quer morar numa palafita conscientemente, quer? Não, conscientemente ninguém quer morar. Ainda mais sabendo que dentro dos estados emocionais você poderia estar morando numa mansão. Como assim? Imagine que existem emoções, não necessariamente eu quero tajá-las como negativas e positivas, mas existem emoções que inclinam você negativamente para menos ação e existem emoções que inclinam você positivamente para mais ação. Entendendo que aqui que a ação é algo muito positivo. Porque quando nós agimos, nós colhemos resultado. E quanto mais ação, mais resultado. Sim ou não? Eu e você somos responsáveis por determinar o estado emocional em que nós vamos aprender ou fazer todas as coisas. Então o segundo D é o D de determinar. Se você quer aprender alguma coisa da forma máxima, você precisa determinar o seu estado emocional. E o melhor estado emocional para você determinar, na minha visão, na minha perspectiva, para o aprendizado,
chama gratidão e uma vírgulazinha aqui de curiosidade. Você está como que a mente de principiante, curioso. Eu quero aprender o que ele vai falar, ok? E finalmente o O, que é o que eu mais gosto. Esse O é o pulo do gato. Tá curioso, né? Estão estabelecendo esse estado emocional de curiosidade agora. O O é o principal. É o fundamento sobre o qual eu construo palestras, treinamentos, imersões. Anota isso. O de orientar. Orientar. Você e eu, se nós aprendermos na perspectiva de que você, quando aprender esse assunto, vai orientar uma outra pessoa, você se tornou um discípulo discipulador. Esse não é o nosso chamado? Ide por todo mundo, uma grande comissão, e fazei discípulos. Em Marcos ele resume um pouco mais isso, né? Pregai o evangelho. Fazer discípulos através da pregação do evangelho. Mas eu gosto mais do Mateus, da ilustração de Mateus. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Eu vou fazer discípulos. E fazer discípulos é eu ensinar o meu discípulo todas as coisas que Jesus tem me ensinado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Isso é fazer discípulo. Como é que eu vou ensinar o que eu estou aprendendo? Quando eu ativar o O. A perspectiva de que tudo que eu aprendo, eu preciso aprender para orientar alguém. Isso é poderoso. Todas as coisas que eu me engajo para aprender, todas as palestras que eu vou para aprender alguma coisa, eu aprendo na perspectiva de que eu vou orientar alguém. Essa é a maneira que eu utilizo para aprender de forma mais eficiente e poderosa.